Vamos estudar hoje a segunda e a terceira Mishnah do primeiro capítulo do Pirkei Avot da Ética dos Pais. A Mishnah Beit, a segunda Mishnah, fala Shimon HaTzadik, Shimon, o justo, o Tzadik, era dos últimos do Anshei Knesset Gedolá, das pessoas do grande Sinédrio. Ele costumava falar o seguinte: Al Shloshah Dvarim Haolam Omed, sobre três coisas o mundo está firme, está existindo. Sobre a Torá, estudos de Torá, sobre a Avodá, o serviço a Hashem, que seria os sacrifícios e as rezas, e sobre Gemilut Hassadim, sobre bondade e mitzvot na prática. A gente precisa entender por que justamente o Shimon HaTzadik falava isso. É outra coisa que a gente precisa entender, o que ele quer passar para a gente. A gente sabe que o Pirkei Avot são éticas e condutas e comportamentos acima da obrigação, chamados Milei de Hassiduta. Então, Torá, rezas e bondade, tzedakah e mitzvot, são obrigações de cada judeu. O que o Shimon HaTzadik quer falar para a gente? Que sobre essas três coisas o mundo está de pé. A explicação é o seguinte: existem várias linhas e várias pessoas que têm afinidade mais para um lado e mais para o outro. Por exemplo, bondade é o lado da direita, seria Gemilut Hassadim, tzedakah, mitzvot na prática. A reza seria o lado da esquerda, porque é mais concentração, é mais severidade, é se elevar, se espiritualizar para Hashem. E a Torá é a mistura dos dois, é o Tiferet, é a beleza que concilia os dois lados. A pessoa às vezes pode pensar: eu sou bom num lado, mas eu não sou bom no outro, eu vou me esforçar só nisso. Eu não vou tentar me esforçar também no outro lado. O que eu sou bom, eu vou fazer. Se eu sei rezar bem, eu vou rezar. Não vou me esforçar para estudar a Torá também. Se eu sei estudar, mas não gosto de rezar, eu vou só estudar e não vou rezar tanto. Vem o Shimon HaTzadik e fala: isso não está certo. Você deve conciliar os três lados. O mundo tem três pilares. Você tem que ter os três, o tripé para o mundo ficar, que é Torá, Avodá e Gemilut Hassadim. Você tem que se ocupar, mesmo se você não é bom numa coisa, você se ocupa também com essa coisa, igual com a outra coisa que você tem mais jeito. E a gente sabe que o Shimon HaTzadik, ele era uma pessoa muito... Ele era tzadik. O que simboliza tzadik? É um completo, uma perfeição. Os três lados, tanto na reza, tanto no estudo, tanto nas ações, na prática, ele era perfeito nos dois. Shimon HaTzadik, ele era Cohen. E na época que ele era Cohen Gadol, o grande sumo sacerdote, no Yom Kippur, tinha um sorteio entre dois animais, qual que ia ser jogado no penhasco e qual que seria o Korban para Hashem. E era sabido que quando o da direita saía como Korban, era um bom sinal para o povo de ser naquele ano, que ia ser um ano abençoado, etc. E na época que Shimon HaTzadik era o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, sempre o sorteio saía o para Hashem, saía no bicho que estava na direita. E assim, em outros lugares a gente vê que Shimon HaTzadik ele era muito firme, muito completo, íntegro em todos os seus assuntos, por isso que ele está exigindo também essa nossa firmeza, de mesmo que eu às vezes não sou bom numa coisa, eu estar de acordo com isso, eu ser coerente e seguir todas as linhas da Torá, todas as ações da Torá, tudo que a Torá me pede para fazer, tanto se seja no estudo, tanto na reza, tanto nas mitzvot, na prática. Mishnah Gimel do Pirkei Avot, terceira Mishnah do primeiro capítulo. Antignos, Ish Sofó, o homem de Sofó, recebeu de Shimon HaTzadik a tradição da Torá oral, e ele costumava falar o seguinte: não sejam como aqueles servos que servem ao patrão para poder receber algo em troca, e sim sejam como aqueles servos que fazem para o patrão sem pensar em receber algo. Que o temor dos céus esteja sobre vocês. As palavras, façam por temor a Deus, não pensando em receber alguma coisa. Na verdade, Antignos está continuando o caminho da frase do Shimon HaTzadik. O Shimon HaTzadik, na Mishnah passada, ele falou que o mundo está de pé sobre três coisas, que é Torá, reza e mitzvot na prática. A pessoa pode pensar: então eu vou estudar Torá, eu vou fazer as mitzvot só para dar certo o mundo, tanto o mundo particular, meu sustento, minha saúde, tanto para ajudar o mundo em geral. Vem Antignos e Sofó e exige um nível mais alto ainda. É verdade que tudo do mundo depende da nossa Torá e mitzvot, isso é verdade, mas você tem que servir a Hashem só porque é o certo, só porque Deus mandou. A linguagem do Maimônides, a verdade
simplesmente porque ela é verdade, isso já é um motivo de eu cumprir ela. Interessante que ele primeiro fala o lado não, o negativo, e depois fala o positivo. Ele fala, não sejam como aqueles escravos que fazem pensando em receber algo, e depois só que ele fala o que sim tem que fazer é servir a Hashem como escravo que não pensa em receber. E é também interessante que ele fala que o temor dos céus esteja sobre vocês e não dentro de vocês. Qual a explicação? A pessoa de natureza, ela tem uma questão de querer receber algo em troca. Quando a gente faz as mitzvot, a gente sempre pensa no que a gente vai ganhar. É uma coisa natural. Inclusive, pela lei, isso é permitido. A Gemara declara que a pessoa deve estudar a Torá, mesmo que ela não está fazendo só porque Deus mandou, ela está fazendo um pouco à toa, um pouco pensando na saúde do seu filho, alguma coisa assim. Mesmo assim, mitor shelo lishma balishma. Eu vou começar a estudar a Torá e fazer pensando em mim, e no final vou acabar pensando em Hashem. Mas o Antigo de Sofô está pedindo da gente mile de Hassidut, um comportamento a mais, que é pensar somente em Hashem. Por isso que ele já fala o que você está pensando. Olha, você está pensando em fazer algo pensando em você? Não faça assim, e sim faça pensando em Hashem. E por mais que às vezes a gente pode não estar nesse nível, só da gente pensar nisso e a gente tentar servir a Hashem, fazendo de coração, de verdade, porque Deus mandou, isso já é considerado para a gente. Por isso que ele fala, Vihi morashamayim aleichem, que o temor dos céus esteja sobre vocês. Quer dizer, envolvente em cima de mim, por mais que eu, dentro de mim, ainda não estou tão sintonizado com esse nível de cumprir a Torá e Mitzvot só porque Deus mandou, só porque é a verdade, mas mesmo assim eu tenho que pensar nisso, tenho que fazer almenat na condição, pensando que toda a minha Torá e Mitzvot é com intenção, porque é o certo, porque é o bom. E como Urashi escreveu num lugar na Gemara, Urashi fala o seguinte, você não pode pensar em receber recompensa, em receber kavod, mas diz Urashi, Vesofa kavod lavô, no final a honra vem. Por mais que a gente não faz pensando, intencionando em vir coisas boas assim, porque é o certo, saiba que já que é o certo, com certeza o resultado disso vai ser coisas boas, materialmente, espiritualmente, para todos. Hazak Baruch.